Bem-vindos ao Innovation Office, um web show promovido pela AmCham que tem como objetivo abrir as portas dos escritórios da inovação do país e perceber como os seus líderes pensam, constroem e entregam inovação, para que outras organizações e líderes possam aprender com a sua experiência. Eu sou a Lara. E eu sou o Marco, e hoje vamos tentar perceber como é que a inovação está a pavimentar o futuro das nossas vidas, pela voz do António José Coutinho, CEO da EDP Inovação. António lidera a plataforma de inovação da EDP, posicionando o grupo no desafio da transição energética. Desde que se juntou ao grupo da EDP em 2013, António desempenhou várias funções-chave, incluindo administrador da EDP Comercial e Chief Energy Management Office na EDP Renewables em Norte América. Antes de ingressar na EDP, o António foi principal na Boston Consulting Group, onde adquiriu uma vasta experiência na área de energia e utilities. Ele é licenciado em Engenharia Civil e possui um mestrado em Investigação Operacional, ambos pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa. Hoje, António vai partilhar connosco a sua visão sobre inovação no setor energético e os desafios que enfrentamos na transição para um futuro mais sustentável. Muito obrigado, António, por ter aceito este nosso convite e ser bem-vindo ao nosso escritório. Obrigado pelo convite. É um prazer. António, vamos então começar. O que é então a inovação? É uma boa pergunta para começar, não é? A inovação é daquelas palavras que muitas pessoas utilizam e de vez em quando complexificam um bocado e misturamos conceitos, etc. Começar por dizer que inovação não é invenção. Inovação não é tecnologia. Inovação é resolver problemas e resolver problemas de forma com escala. Isto é, eu tenho que encontrar uma solução e depois de encontrar a solução para esse problema, eu tenho que assegurar que essa solução é escalada de um ponto de vista da sua adoção. Portanto, inovação sem adoção não é inovação, é uma invenção. E por isso, se for preciso reter alguma coisa, é reter esta lógica de que inovação é escala, é adoção em escala. Muito bem. E por acaso, já vamos ter que pegar nesse ponto da escala, porque realmente é um excelente ponto. Mas antes disso, até num ponto lateral, essa escala e até mesmo a forma como nós inovamos tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito, não é verdade? Se nós formos inovar sem estar a competir, sem querer alcançar algo melhor, diferenciar-nos, pode ser um bocado complicado. Como é que vês esta parte da competição que nós temos, e cada vez mais ferozes? Eu acho que as pessoas não fazem ideia, mas o mercado sempre foi competitivo, mas hoje em dia é difícil nos diferenciarmos, cada vez mais, e positivamente, porque isso acho que abre um grande espaço para a inovação, não é verdade? Claro, só há inovação havendo competição, porque é a competição, é essa necessidade de diferenciar, que cria a necessidade de fazer as coisas de maneira diferente. E o aspecto interessante é o quê? É que nós fazemos as coisas de maneira diferente para resolver problemas. Isto é, quando estamos num qualquer contexto de mercado, num qualquer contexto industrial, e percebemos em todas as nossas decisões têm trade-offs. Se eu faço isto, não tenho aquilo. A inovação muitas vezes tenta quebrar esses trade-offs, porque por trás desse trade-off há um problema. E é quando nós estamos de uma forma muito focada a perceber qual é o trade-off, quais são as coisas que, se eu resolver, consigo estar melhor que o meu competidor ao lado, então é nessa altura que nós desenvolvemos inovação. Agora, se não tivermos escala nessa inovação, não conseguimos ser diferenciais. Portanto, ou eu consigo adotar uma solução nova, uma nova forma de fazer as coisas, e a faço de uma forma muito transversal ou de uma forma em escala na minha organização, ou então não conseguimos competir. Um exemplo giro é quando ligamos a palavra internacionalização com a palavra inovação. E é engraçado que eu posso internacionalizar-me, e para isso tenho que ter uma equipa comercial de vendas internacional, mas nem por isso eu posso sustentar a minha situação internacional, a minha internacionalização, se eu não inovar. Porque a única forma que eu tenho de competir, quando estamos internacionalmente, o preço é igual para todos, é um preço definido por mercado. A única forma que eu tenho de competir é se eu fazer as coisas de maneira diferente. E que desafios é que tens encontrado ao longo do percurso que tens feito para que isso seja possível?
Inovação internacional. no fundo, né? Exatamente. Mas Essa escala. mas esse é um aspecto interessante que é quando uma EDP, um caso concreto de uma EDP, a EDP está presente em 30 países. Nós, quando pensamos em resolver problemas, não estamos a pensar em resolver os problemas que existem em Portugal. Temos que sempre pensar nos problemas que existem de um ponto de vista do posicionamento geográfico da EDP e sempre com um sentido amplo. E é essa posição de escala que permite que haja um valor muito grande em resolver o problema. Se nós quisermos resolver o problema para um mercado muito pequenino, os recursos que eu tenho disponíveis para, de facto, resolver esse problema é menor. Claro. Claro. Portanto, esta lógica de inovação tem escala e essa escala tem um bom prémio no final de se resolver o problema é essencial. Nós, aliás, costumamos endereçar os problemas através de respondermos a 4 perguntas. Ok. A primeira pergunta é: is this a problem? Portanto, does it matter? Portanto, resolver este problema é importante ou não é importante? Segunda pergunta: is it impactful? Resolvermos este problema tem impacto. Impacto, obviamente, económico, impacto competitivo, tem impacto. Portanto, não é só eu resolvo o problema e melhorei um bocadinho o bottom line da organização. Não. Resolver este problema tem impacto. A terceira pergunta é: is it possible? Isto é, estamos a ver de facto como é que tecnologicamente, processualmente, etc., vamos resolver este problema? Quer dizer, não temos de ter a resposta certa, mas temos de ter uma ideia de como é que resolvemos o problema. Ok. E depois, a última pergunta é: can we win? Isto é, somos nós os donos naturais deste espaço, desta solução? E este também é um aspecto interessante. Porquê? Porque quando nós nos defrontamos com um problema, basta às vezes, a pergunta que devemos logo fazer é a seguinte: este problema só eu é que eu tenho? É que se o problema que eu tenho é um problema que outros também têm, a pergunta logo a seguir é: se calhar já está resolvido. Pelo menos já não somos os primeiros, Não já não somos estamos os à primeiros, frente. Não se estamos calhar. à frente. E isso é muito importante. Porquê? Porque então o que eu devo é colocar as pessoas da organização à procura de quem está a resolver esse problema. E não inventar a roda. E não estar a inventar a roda. Aí Ou pelo menos depois o fazer inventar a parcerias. roda é incorporar essa tecologia, incorporar as startups, Exato. incorporar Fazer as parcerias, não é? As fazer parcerias certas as para parcerias certas. não inovar sozinho, no fundo. Não inovar sozinho. O terceiro ponto é: ok, ninguém está a ver. Mas então temos aí uma área boa para explorarmos, porque se calhar é muito impactful. Porque estamos a fazer qualquer coisa mesmo de novo, e então aí tenho as competências todas, não tenho? Onde é que eu posso ter as competências? O que é necessário para escalar depois esta ideia? É um bocado... Desculpem, muitas vezes isto vai como em inglês, porque depois a gente trabalha muito em inglês, não é? Claro. É o path to scale, não é? Qual é o caminho para a escala? E isso é muito importante ser logo pensado logo no início. Excelente. É uma framework bastante interessante para fazer decisões que acho que muitos de nós, todos, lutamos. O meu lado de engenheiro, a minha costela de engenheiro entra muito forte contra alguns desses pontos e depois tem que ser regulada no fundo, dizer, sei, era muito divertido resolver isto, mas na realidade é só divertido. Esse pós-engenheiro, isso é muito giro, porque, aliás, esse é um grande desafio, e é um grande desafio na inovação, é nós ficarmos enamorados com as soluções. Isso. E os engenheiros, eu como engenheiro, São os engenheiros são os apaixonados. O problema E é muito importante serem apaixonados. Sim. É muito importante a paixão. Mas temos de ter cuidado com a lógica do brinquedo, Claro. da coisa que tem muita piada, mas que depois de facto não muda o mundo. Já ficar na gaveta. E eu acho que a gente tem que procurar, e os desafios que temos, nomeadamente a transição energética, são muito grandes, e portanto temos que interessar coisas que de facto são impactful. Acho que é um bom ponto. António, e como vês aqui, mudando aqui um bocadinho, não é? Indo um bocadinho mais além na inovação, esta diferença entre inovação e investigação? Já tínhamos falado na invenção. Sim. Estamos no framework. Sim. Isto demorou um bocadinho de tempo para lá chegarmos, está bem? Nós, EDP Inovação. A EDP Inovação é uma empresa que existe desde 2007. Portanto, já estamos nisto há algum tempo. E, portanto, fomos evoluindo na nossa própria forma de fazer inovação.
E de vez em quando é necessário frameworks, e nesses frameworks de vez em quando é necessário também procurarmos soluções algo coloquiais que permitem tornar transparente a decisão e os alinhamentos, etc. E o primeiro tema que temos muitas vezes é o que é a inovação incremental da não incremental, para não estarmos a dizer disruptiva, ok? E nós temos uma pergunta simples, e a pergunta simples é tens a certeza que a solução funciona? Nós vamos ao mercado e pensamos numa ideia e tens a certeza que a solução funciona? E se a resposta for tenho, então isso é para ser executado pelo negócio. Porque o negócio tem as competências de execução. Então eu identifico 10 ideias e vou executar as 10 ideias ou as 9 ideias. Calendarizo e executo as novas ideias. E portanto essa inovação é uma inovação incremental. Produzir um MVP e pôr no mercado e testar efetivamente essa Um MVP incremental. Sim, um MVP MVP incremental. Eu vou melhorar este aspecto do meu produto e neste elemento. Será que funciona? Vamos lá testar e funciona. E tem provavelmente uma tese de que isto vai ter um retorno de X e vou medir no MVP se tem ou não tem, não é? Quando estamos a falar da parte não incremental eu não tenho a certeza se isto funciona. Então, a inovação tem um papel de gerir risco. Gerir risco das ideias. Certo. Okay? Vai gerir risco das ideias. E o que vai acontecer é que eu tenho 10 ideias e provavelmente só uma é que vai ser escalada. O pequeno detalhe é que eu não sei qual. E, portanto, tenho que testar as 10, mas vou testar as 10, eu antes de gastar 10 milhões, gasto 100 mil euros. E antes de gastar, gasto 1 milhão. E antes de gastar 1 milhão, gasto 100 mil euros. E se calhar antes de gastar 100 mil euros, gasto 10 mil euros. Portanto, a lógica é, esta ideia, para ser uma boa ideia, assenta em que hipóteses? Assenta que o cliente quer, que o preço é bom, que a tecnologia funciona, assenta numa série de hipóteses. Então, quais são as hipóteses que são mais fáceis de confirmar? Esta e esta. Quanto é que tu precisas? Preciso de 10 mil euros, 2 meses. 10 mil euros, 2 meses. Ao fim de 10 mil euros, 2 meses, confirmamos? Confirmamos. Ok, e agora qual é o passo seguinte? Agora o passo seguinte é este. Então agora vamos gastar 100 mil euros. E testamos. Agora preciso de mais 2 meses. E deste teste em teste, ou avançamos e então o investimento maior que fazemos está suportado por todas as coisas que fomos sendo confirmadas. Portanto, a produtividade desse investimento o risco está gerido. Ou então, se chegarmos a uma dada altura, afinal de contas isto, se calhar vai ser mais difícil, se calhar não vai funcionar, temos dúvidas, mata, porque eu tenho um custo de oportunidade muito grande com todas as outras ideias que tenho para testar. Exato. Ok? Mas esta pergunta de tens a certeza que isso funciona, ajuda-nos a separar entre o incremental e o não incremental. E agora ainda a tua pergunta, Lara, desculpa ter dado esta volta. Sim. Que é, e agora entre o research e a área de inovação? E a pergunta faz-se desta maneira, que é, tu estás a acreditar tanto nessa ideia, e a ideia tem uma proximidade tanto ao mercado, porque a pergunta coloquial é mais curta, estás disposto a meter o teu dinheiro? este dinheiro que estamos aqui a falar, os 10, os 100, do 1 milhão e dos 10, estás disposto a meter o teu dinheiro a confirmar que isto funciona? Eu digo, estou. Então é inovação. Se eu disser, não sei, tenho dúvidas. Isto é uma coisa que ainda está um bocadinho crua, está lenta, a tecnologia não está lá, o problema ainda está um bocado difuso, etc. Então, se calhar preciso, para estudar este assunto, preciso de outro tipo de financiamento, nomeadamente financiamento público. Portanto, há financiamento privado, mas tem que ser coadjuvado com financiamento público. E aí esse conhecimento depois é um conhecimento que fica também ele público. Então já estamos na área de research. Portanto, é assim como nós, pelo menos na EDP, estamos a gerir toda esta lógica que vai desde o research, a inovação não incremental e a inovação incremental. Fail fast, no fundo, não é? Do Lean e de muitas das... Está tudo junto neste framework. Exatamente. Nota-se bem. E falaste na questão da transição energética, que é um grande problema que estamos todos a passar. Vocês, em particular, estão a liderar a componente de inovação. E estas frameworks, como é que elas encaixam? Porque eu consigo imaginar a transição energética ter de tudo um bocadinho, não é? Nós já temos tecnologia que provavelmente já está madura e que se calhar está a ser produtizada e se calhar não está, porque está no mercado e
estamos a utilizá-la, mas depois também há de haver muita parte do problema onde essa pergunta é não sei se meto o meu dinheiro, não é? Ainda tenho que desenvolver qualquer coisa. Como é que vocês estão a conseguir gerir e que impacto é que consegues ver que a inovação tem exatamente em cada uma destas dimensões? Então, primeiro pegar no que é a transição energética. Ok, boa, sim, certo. Porque a transição energética é uma coisa que a gente fala e fala também da transição digital ou da transformação digital e de vez em quando estamos todos a falar da mesma coisa E de revolução. E de Há revolução. palavras que tais. Ainda bem que tocas nisso, porque eu acho que nós devemos dizer revolução energética e não transição energética. Porque nós já tivemos transições energéticas anteriores. Passámos da biomassa, a lenha, para o carvão, do carvão para o petróleo, do petróleo para o gás. Portanto, quer dizer, já houve transições energéticas anteriores, mas todas elas foram a somar umas sobre as outras. E o que estamos agora a dizer é, não, desculpa, nos próximos 30 anos, já nem nos 30 anos, nos próximos 25 anos, já estamos em 2024, não é? Quase em finais de 2024, nos próximos 25 anos, o objetivo é refazer a infraestrutura energética do mundo que demorou mais de 200 anos a construir. Com mais 2 bilhões de pessoas. Porque até 2050 vamos ter mais 2 bilhões de pessoas. E com uma tendência de consumo energético. E com uma tendência de consumo energético porque está associado ao desenvolvimento humano. Exatamente. Como é que vamos fazer isto? Portanto, isto é uma revolução energética. E, portanto, a inovação está no coração disto. Se eu não vou usar os combustíveis fósseis, eu tenho que fazer as coisas de maneira diferente. E, portanto, isso é inovação em escala. Em escala. Portanto, e aqui há espaço para os 3 horizontes. Para o incremental, porque eu tenho que fazer as coisas mais rápido e sempre melhorar a minha estrutura de custos, a minha produtividade, etc. Mas depois há outras coisas que eu tenho que fazer disruptivas, tenho que fazer claramente de maneira diferente para que elas possam ser adotadas. E depois há um conjunto de outras coisas para as quais eu não tenho a mínima noção e tenho que ainda estar a investigar. Um aspecto importante é que uma grande parte da transição energética não é um problema tecnológico. Isto é, não é dizer que não há tecnologias que temos de desenvolver e que ainda não estão lá. É dizer que já temos muitas tecnologias que permitem fazer muita coisa e que o grande desafio que nós temos hoje é de simplesmente fazer em velocidade e em escala para conseguir chegar a 2050 com a neutralidade carbónica. E isso de facto é um desafio. Não é, vamos dizer que não é fácil. Vamos dizer que não é fácil. E há várias razões pelas quais não é fácil. Eu acho que é preferível dizermos. Há uma frase do Bill Gates que eu gosto especialmente e termino muitas vezes em comunicações exatamente para responder a isso, que é, nós temos a tendência de subestimar o que conseguimos fazer em 2 anos e a subestimar o que conseguimos fazer em 10. Verdade. Sim, E é extraordinário. Por exemplo, o custo da energia solar baixou 90%. Isto é 10% hoje do que estava há 10 anos. O custo do armazenamento elétrico é 70% mais barato do que era há 10 anos. Portanto, isto é muito difícil de antecipar e é muito isto é disruptivo. Só a tecnologia pode até nem ter mudado muito, mas o facto do custo ter mudado muito torna a tecnologia disruptiva. Acessível. Porque é pela sua acessibilidade, eu começo a ter muito mais use cases, e esses use cases têm outro aspecto interessante, é que esses use cases aumentam portanto, mais o investimento que eu posso fazer em solar, o investimento que eu faço em solar vai reduzir o custo e é um processo autoalimentado, Claro. uma coisa chamada curva de experiência, que é o aspecto essencial da transição energética. Sim, e de qualquer inovação, na minha opinião, até porque... E de qualquer inovação, porque em nós bom rigor. estamos a pagar um custo inicial, não por acaso estávamos a falar disso, os modelos de custos de perda que estávamos a falar têm que ser controle de risco, porque fazer o desenvolvimento daquele produto, se tivéssemos que o fazer, estávamos a falar naquela escala hipotética, não é? De 1 milhão para 100 mil, e esse problema é exatamente um custo também de escala, porque no início vamos a ver, se calhar 10% ou 5% ou de vez em quando 1% que está a pagar esse custo todo no início e depois, daqui a 10 anos, estamos todos a usar... Claro, mas ainda há mais do que isso. Quer dizer, esse é um aspecto essencial, mas há ainda um aspecto que eu acho que
É um aspecto que todos nós sentimos. Nós temos que fazer uma coisa pela primeira vez e demora-nos um bocadinho. Mas já sabemos que quando fizemos a segunda vez, demora-nos um bocadinho menos. E esse aqui é o aspecto giro. Quando fizemos a quarta vez, e eu estou a dizer que isto está numa escala de 2, Sim. é uma escala de expoente de 2, demora menos um bocadinho. E isso é chamada a curva de experiência. E o que acontece no solar é que ela é na ordem dos 20%. É muito elevado. Isto significa o quê? Que eu sempre que duplicar a capacidade instalada no mundo de solar, eu baixei 20% do custo unitário. Ok. Este ano, o mundo vai instalar mais 50%, vai instalar o dobro de solar que instalou no ano passado. Vai acelerar ainda mais. Isto acelera muito. Todos os anos. Todos os anos. Portanto, é por isso que é um bocado difícil de dizermos Se é possível. se é possível. Porque depois as limitações que vamos ter são outras. Claro. Temos pessoas para fazer isto. Por exemplo, uma das áreas que nós, inovação, mais estamos a trabalhar tem a ver com o tema da automação. Ok. E a automação num contexto que a transição energética é muito labor intensive. Portanto, eu tenho que alterar a forma de consumo de energia, passar de combustível fóssil para eletricidade, e isso implica fazer uma série de coisas mais depressa e onde é que estão as pessoas. E depois, quando nós olhamos para o caso do mundo ocidental, e em especial da Ibéria, nós vamos ter uma contração da nossa população ativa. Significativa. Portanto, eu tenho que utilizar a automação para, com as mesmas pessoas disponíveis, poder fazer mais. Claro. E, portanto, o papel da inovação, neste caso, é tentar perceber, é ver este problema e ver como é que endereça este problema. E, obviamente, que eu vou utilizar a tecnologia. Mas eu tenho que pensar, efetivamente, como é que essa tecnologia me resolve o meu problema. E há uma parte deliciosa nisto, só vou completar, já passo a palavra também à Lara, que é a inovação tem que andar à frente não só do problema, mas de vez em quando da derivada desse problema, da segunda e da terceira derivada. O problema de nós injetarmos agora muita inovação tecnológica cria-nos um problema muito maior à frente, que estavas a falar agora, que é não ter depois capacidade de ter pessoas para implementar, que mata por completo Mas agora não, deixa-me voltar. Tu tropeçaste na invenção. Na invenção, certo? Sim. Estás a ver? É verdade. Porque quando tu disseste, essa invenção. Para ela ser inovação, eu tenho que adotar em escala. Exato. E é por isso que eu tenho que a mobilizar e tenho que ver como é que a mobilizo, como é que elas entram nas cadeias de fornecimento, como é que... E António, nada disto se faz sozinho, né? E há bocadinho falavas até do ecossistema, comentámos, mas depois não fomos um bocadinho mais a fundo sobre... Porque a inovação não se faz de facto sozinho. E como é que é isto do ecossistema? Como é que vocês olham para o vosso ecossistema? Como é que envolvem as startups para o processo de inovação? Ou como é que envolvem outros players que já são mais maduros, que já cá andam há mais tempo? Conta-nos um bocadinho sobre esse processo. Primeiro, eu acho que as organizações têm esta noção de que a complexidade do mundo não está aqui para reduzir, está aqui para aumentar. É bom que tenhamos consciência disso. Nunca reduziu. Historicamente nunca reduziu. Historicamente nunca reduziu. Tornou-se cada vez mais complexa de gerir. E, portanto, a única forma que nós temos de endereçar essa complexidade é com outros. É unindo esforços. E esta lógica de que, se eu estou a ver este problema, provavelmente já há alguém que o resolveu. E muitas vezes pode não ter resolvido o problema por completo, mas pode ter paralelos. E eu, se calhar, consigo utilizar esta tecnologia aplicada de uma maneira diferente, etc. Pode encontrar soluções que vão acelerar a resolução do problema. Nós, quando começámos em 2007 com a EDP Inovação, começámos com uma lógica de Open Innovation, de trazer o que se está a fazer, nomeadamente por startups, para uma empresa como a EDP, que é uma empresa que, pela natureza do seu negócio e ser muito capital intensiva, eu não posso estar a experimentar coisas e de repente não há eletricidade. A minha operação tem que ser muito risk averse.
Tem que assegurar que aquilo está sempre a funcionar. 99,9% do tempo. E, portanto, a questão é que se eu faço isso e deixo... Eu não estou a inovar, estou atrás. E tenho que competir, e tenho que baixar os meus custos, tenho que continuamente fazer melhor. Portanto, como é que conseguimos resolver a equação? E é aí que o Open Innovation é interessante e que uma área de inovação tem um papel importante. É ajudar o negócio a saber trabalhar com empresas que são menos estruturadas, que estão menos maduras, etc. Porque eu, se trabalho com uma das grandes empresas tecnológicas, faço um contrato e sei que naquela data vou ter isto a funcionar. Mas provavelmente vou ter isto a funcionar, quando todos já têm isto a funcionar. Se eu quero estar à frente do mercado, se eu quero estar a competir primeiro com os outros, eu tenho que antecipar um bocadinho isto. Então não há outra forma que não utilizar empresas que estão a explorar estes problemas de forma inovadora e tentar incorporar, tentar-lhes dar escalas, etc. Portanto, isso é como nós fizemos, como começámos a fazer, e hoje fazemos isto de uma forma, vamos dizer, sofisticada. Porque temos um conjunto de programas que fazem sourcing global de ideias, sourcing global de soluções de startups, e, em alguns casos, fazemos investimentos diretamente nessas startups, sempre para lhes dar escala, sempre para ajudar a crescer e também ter um retorno financeiro que, na prática, depois financia todo este esforço de inovação que fazemos. Okay. Portanto, nós temos um programa que é o Free Electrons, que é um programa que vai para a 8ª edição, está na 8ª edição, perdão, com o qual gerimos com outras 6 utilities no mundo inteiro, em que este ano tivemos 1084 candidaturas. Dessas 1084 selecionámos 60, que tivemos uma interação forte com estas 60 em Madrid. Depois reduzimos para 30 e das 30 estamos a reduzir para 15 e vamos ter em Hamburgo a sessão final, onde vamos escolher a vencedora. Mas a vencedora, na prática, o que nós procuramos é ver quais destas empresas fazem mais pilotos com estas utilities. Okay. E, portanto, tem uma lógica muito importante de incorporar, eles afinarem a sua oferta, testarem a sua oferta, darem escala à sua oferta e utilizarem as utilities para dar essa escala. E as utilities é de incorporar essa tecnologia nas suas próprias operações. Portanto, este é o Free Electrons, que é um programa global, repito, e depois temos o Starter, que é um programa também global da EDP, mas aí é exclusivo da EDP, em vez de termos 1084. E fazemos 3 sessões de Starter por ano, uma focada em renováveis, uma focada em redes e uma focada em soluções para clientes. A que temos neste momento a andar teve 184 candidaturas e agora vamos fazer o mesmo processo, 30, 10, certo. E depois vamos pilotar as soluções junto das nossas empresas para depois incorporar as soluções na nossa operação. Bem. Um excelente programa e, mais uma vez, quase uma framework para vocês conseguirem escalar de uma maneira bastante interessante. E isso leva-me a uma pergunta que é, vocês, nestes modelos, esse exemplo até vos ajuda a calibrar um pouco a urgência de algumas destas ideias, ou melhor, a importância. Eu ia falar exatamente desse ponto, que é, vocês... Estamos num caminho há 25 anos que tem urgência, porque 25 anos parece muito tempo, mas não é, principalmente para fazer coisas altamente transformadoras e disruptivas no mundo. Por isso, há aqui algumas escolhas de estas startups, destas ideias, e até mesmo do desenvolvimento e R&D que podemos fazer internamente, que vamos ter que calibrar entre isto aqui é muito importante nós fazermos porque provavelmente nos desbloqueia algumas coisas. Isto é muito urgente nós fazermos porque está mesmo no caminho crítico e se não acontecer isto vamos tropeçar em muito mais outras coisas. Como é que vocês, e tu em particular, como é que vês esta dicotomia que existe entre estarmos atrás do que é urgente e estarmos atrás do que é importante? O urgente e importante liga até um bocado com o tema do incremental e não incremental. Okay. Porque as coisas urgentes
as coisas urgentes tendem a ser mais incrementais e as coisas importantes tendem mais a serem não incrementais. E daí que até ajuda que nós todos temos aquela dificuldade pessoal de gerir o urgente e o importante. Não é? Já sabemos que o urgente passa sempre à frente do importante. E isso é uma das razões pelas quais também nós temos uma equipa dedicada à inovação que não está nos negócios. Porque senão os negócios têm execution mode. Totalmente. É verbo. É verbo. Nós somos substantivo. Isto é giro. Já vou explicar porque isto é... Já vou giro. Eu estou sempre no verbo, por isso. Não, mas eu vou dizer porque isto é giro. Eu vou dizer porque isto é giro. Nós fizemos um projeto há 2 anos chamado Megatrends. Foi uma lógica de vermos quais são as grandes tendências, os Megatrends 2040, depois quais são as tendências do setor 2030 e depois quais são as circunstâncias de 2025 que vão impactar todas estas coisas. Okay. E a ideia daquilo foi percebermos quais eram os espaços de áreas onde nós tínhamos que fazer a inovação. Depois aquilo foi derivando e trabalhámos... Isto foi um projeto que envolveu mais de uma centena de pessoas, entre pessoas da inovação, pessoas dos negócios, etc. E depois foi engraçado, quando nós falámos nos espaços, os negócios utilizavam sempre um verbo, fazer isto. E a equipa de inovação utilizava espaço, era um substantivo. Foi extraordinário perceber essa dicotomia. Sim. Foi extraordinário porque foi natural, foi Espontâneo. Foi espontâneo. Mas isto depois foi um conceito que foi evoluindo e hoje chamamos as nossas hunting zones. E é um conceito muito importante. Porquê? Porque nós tendemos a olhar para a inovação com uma lógica, sempre de um ângulo criativo. Estamos sempre à espera do momento eureka. E há certamente o acaso que tem um papel absolutamente importante. Absolutamente importante. Agora, o mais interessante é criarmos contextos onde o acaso pode ocorrer mais facilmente e esse acaso está a resolver problemas mais relevantes. E por isso temos toda esta abordagem bastante sistematizada, com think tank, com shark tanks e não sei o quê. Ela está muito sistematizada, mas está sempre orientada com as nossas hunting zones, que é o que definem a estratégia de inovação do Grupo EDP. Okay. E o que é que são estas hunting zones? Portanto, eu quando digo vou fazer inovação nas renováveis, mas as renováveis é um mundo inteiro. É um universo. O que é que vais fazer? Eu vou fazer em tudo. Se eu vou tentar fazer em tudo, não vou acertar em nada. E, portanto, é muito importante esta lógica de foco. Foco, foco, foco. Mesmo a inovação tem que ter foco. Okay. Então, a lógica é quais são os problemas, os espaços de problemas, que entre os problemas da transição energética e a estratégia do Grupo EDP são mais relevantes. E eu, ao encontrar isto, já sei que me vou esforçar para encontrar problemas, soluções, startups, investimentos, etc., mas de uma forma muito focada. Porque vou focar em acelerar a forma de ligação à rede. Coisa muito concreta. Como é que se torna isto tudo mais fácil? Há imensas ideias. Mas aí já temos o problema do labor, o problema das tecnologias. Está bem, mas quais são os problemas que queres resolver? E esses hunting zones criam um foco na organização de vai à procura. E diz a Bíblia, que já tem cá uns anitos, não é? Quem procura, encontra. E, portanto, é essa lógica muito focada que permite-nos tentar encontrar soluções que depois sejam úteis para o Grupo EDP. Sim. Mas deixa-me então repescar aqui no tema do labor e portanto, aquela visão de que nós temos que realmente pensar em como é que vamos resolver todo esse tema, não é? Recorrendo à tecnologia, recorrendo à inteligência artificial, enfim, não é? Mas aqui, sobretudo, para perguntar qual é a importância da educação e como é que vês aqui o tema da educação para a inovação? Eu já posso dizer que a educação é um tema que me fascina. Okay. Que me fascina porque tirar o melhor de cada pessoa
é um aspecto central da sociedade. E eu acho que tudo o resto acaba por ser quase acessório. Ou uma consequência de... Ou uma consequência, acessório por ser uma consequência de até a saúde. A saúde é sim. Mas, por exemplo, há estudos fascinantes, e agora não me recordo do autor que fez esses estudos. O investimento nas creches tem um impacto imenso na saúde das pessoas. Na creche, não é creche. Mas os miúdos, 3 anos, 5 anos, como é que isso tem? Sim, houve uma série de estudos que mostrou que o sucesso de saúde pessoal e profissional faz no investimento de creche. Porque são esponjinhas, porque são esponjinhas e determinam muito, funcionam logo numa lógica da árvore. Claro. A árvore começa logo com um ramo completamente diferente. Claro. Portanto, a educação é muito importante. E a educação para a inovação. E agora ainda vou colocar a educação num novo contexto de toda a transformação tecnológica que estamos a ter. Uhum. Ela é francamente rápida. Já todos nós sabemos aquela coisa que as profissões que estão a ser criadas, as pessoas ainda não... Quando começaram o curso, ainda nem existiram. Quer dizer, toda a gente já sabe destas anedotas, não é? Que são reais. Portanto, o que quer dizer é que eu não tenho que educar as pessoas para um tema em concreto. As universidades, a longevidade do que se ensina nas universidades antes era 30 anos. E, portanto, a pessoa fazia o curso e depois de fazer o curso, a longevidade do que aprendeu era útil até a sua reforma. Hoje sabemos o tal problema que é que quando está a acabar o curso, lamento imenso, isso já está um bocado fora de moda. Aliás, eu fiquei espantado que ontem fiz umas contas a propósito de educação e cheguei à conclusão que provavelmente há mais de 150 vagas de tradução em Portugal. Ok. Mas temos poucos professores. Mas temos poucas vagas para a necessidade de professores que nós temos por questões demográficas. Exatamente. Mas para que eu estou a ter pessoas em tradução que as máquinas vão fazer muitíssimo melhor e mais depressa e não tenho mais alunos em ensino para serem professores? Portanto, mas voltando aqui à questão em concreto, eu acho que uma das coisas mais importantes, um dos skill sets mais importantes que nós todos, aos nossos filhos, aos nossos colaboradores e às nossas organizações mais devemos colocar é o tema da curiosidade. A inovação é precedida por curiosidade. Sem dúvida. A inovação é combinatória de ideias. Eu costumo dizer assim com uma brincadeira que é: o Marco tem uma maçã e eu tenho uma laranja. Nós encontramos, eu dou-lhe a minha laranja e o Marco dá a maçã. E vamos embora. Não criámos nada. Trocámos. E trocámos porque quisemos trocar, portanto, ficámos melhor. Sim. Mas o Marco tem uma ideia. Eu tenho outra ideia. Nós encontramos-nos e o que vai acontecer é que, no mínimo, vamos sair com 2 ideias. Certo. Mas, provavelmente... Há de sair mais. Já pensaste sobre isto? É curioso. E, de repente, saímos com 4 ideias. E as ideias são combinatórias. Uhum. Aliás, deixa-me dizer que a minha equipa tem uma presença em escritório, portanto, nós temos um regime 3+2, mas o meu problema é outro. O meu problema é ter espaço para a minha equipa, porque a minha equipa vem com bastante frequência, porque sente o valor desta troca de ideias. E as empresas hoje podem estar a poupar em espaço por não terem as pessoas lá, mas estão a pôr em risco a sua sustentabilidade porque vão inovar menos. Totalmente de acordo. Uma mensagem extremamente poderosa, por acaso. E só ia mesmo complementar com um ponto que fiquei curioso, que é esta parte da criatividade e da criação incremental de uma ideia, por randomização quase, até à inteligência artificial, que agora até diz que consegue randomizar melhor do que um humano, consegue testar pelo menos mais combinatória. Por isso, onde é que também vês a tecnologia a ser uma peça fundamental, pelo menos em alguma parte desta criatividade, como ferramenta para nós aprendermos, não é? Giríssimo, porque
Nós, uma das coisas que estamos a utilizar o Copilot para os nossos processos de ideação. E é interessante, e sugiro a todos que nos estão a ouvir, de fazerem algumas pequenas experiências, de terem uma frase e dá-me 10 frases equivalentes a esta. E vão ficar surpreendidos com o que sai e quão potente é este género de abordagem. Esta dá-me 10, porque a inovação, normalmente nós dizemos que quantidade não é qualidade. Na inovação, qualidade é quantidade. Eu preciso ter muitas coisas para poder escolher e ir fechando e escolher cada vez menos. E a possibilidade que nos dá os copilots, os chat GPTs, etc., de aparecerem-nos muitas coisas e depois nós descartarmos, ajuda-nos a acelerar e a explorar novos caminhos. Eu vou dar aqui um exemplo giro que me aconteceu, que foi, como é que nós construímos mais linhas com menos labor? E uma das ideias foi self-building grids. Portanto, redes autoconstruídas. E a ideia, obviamente, não é uma má ideia, ok? Mas eu achei interessante foi de onde é que esta ideia surgiu ao Copilot. E foi da ideia self-healing grids. O que é o self-healing grids? É uma rede que tem uma perturbação e encontra um caminho de endereçar dados, de endereçar energia, etc. Portanto, isto é uma coisa. Self-healing grids é uma coisa que existe. Exato. Mas o paralelo linguístico foi interessante. Neste caso não funcionou. Mas o ponto é, dá mais destas. Porque provavelmente há algum paralelo, alguma combinação que pode surgir ideias que não nos passam pela cabeça. E, portanto, estas tecnologias não ultrapassam o humano, mas fazem um augmentation, desculpem mais uma vez a expressão em inglês, fazem um augmentation do humano. E, portanto, a grande questão do Artificial Intelligence é, efetivamente, como é que nós incorporamos nos nossos processos. Porque se nós não incorporarmos nos nossos processos, é um gadget giro. É uma coisa para a gente fazer umas coisas, para fazermos umas coisas com piada para a pessoa do lado ver. O ponto disto é, efetivamente, como é que eu incorporo no meu processo de negócio. E é aí que o tema da inovação entra. E nós achamos que nós temos uma equipa na EDP que está concentrada em incorporar o Artificial Intelligence nos vários processos de negócio da EDP, mas nós próprios, a EDP Inovação, dizemos, mas espera aí, mas nós temos que... onde é que o Artificial Intelligence entra no processo de inovação? Bem, pode entrar no próprio processo de ideação, que é o começo de todo o processo de research e inovação. E não estamos mestres no tema, mas estamos claramente a incorporar esse tema e pronto, acreditamos que é uma parte importante do futuro da inovação. Deliciosa visão, muito não bem. é verdade? E acho que terminamos muito bem assim, não Exatamente. é? Com uma visão promissora de futuro. Muito bem. E assim terminamos este episódio do Innovation Office, que abriu as portas a uma visão sobre o processo de inovação e, em particular, no setor de energia, que se encontra em grande transformação. Obrigado, António, por partilhares connosco a tua visão sobre como criar pontes e desromper ideias pré-concebidas neste mundo de inovação e que vão, com certeza, ser muito úteis para todos os líderes e organizações que nos ouvem. Um obrigado especial à Altice Portugal, que nos acolhe neste magnífico estúdio e, claro, a todos os inovadores que estão desse lado. Já sabem, esta porta volta a abrir-se dentro de 2 semanas para o próximo episódio e estamos a contar com a vossa visita. Até lá, continuem a construir o futuro e a criar histórias épicas de inovação, para que as possamos contar por aqui depois. Até já! Até já!